E aí, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos chegar já curtindo. Quero ver vocês inscritos, comentando. Vamos compartilhar o vídeo. Vamos mostrar para o algoritmo que esse conteúdo vale a pena ser replicado. E vamos falar hoje, continuar estudando a ética do Spinoza. Vamos adentrar nas proposições. Vamos ler, eu vou comentar as 10 primeiras proposições da primeira parte. Não sai daí. Bom, quando eu falo que eu vou comentar as 10 proposições, parece que eu vou ler as 10 proposições, né, e vou comentar uma a uma. Na verdade, não vai ser isso não. Eu vou pegar esse trecho das 10 proposições e vou dar o resumão do resumão e vou falar o que eu mais gosto, assim, o que mais me chama a atenção nessas 10 primeiras proposições, tá bom? Para começar, vou ler os axiomas, que na verdade nada mais são do que desdobramentos das definições, né? Vocês vão perceber, vendo o vídeo passado e ouvindo as proposições, os axiomas, que eles nada mais são do que derivados das definições. Quer ver? Vamos lá. Axiomas. Tudo que existe, existe ou em si mesmo ou em outra coisa. Aquilo que não pode ser concebido por meio de outra coisa deve ser concebido por si mesmo. De uma causa dada e determinada segue-se necessariamente um efeito. E, inversamente, se não existe nenhuma causa determinada, é impossível que se siga um efeito. O conhecimento do efeito depende do conhecimento da causa e envolve este último. Não se pode compreender uma por meio da outra coisas que nada têm de comum entre si. Ou seja, o conceito de uma não envolve o conceito da outra. Uma ideia verdadeira deve concordar com o seu ideado. Se uma coisa pode ser concebida como inexistente, sua essência não envolve a existência. E aí começam as proposições. Eu vou dizer para vocês, eu vou comentar até a 10ª proposição, porque na 11ª é onde aparece a prova da existência de Deus. Então, até ele chegar lá, do Deus ou um ser absolutamente infinito, né, uma substância que consta de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita, existe necessariamente. Essa é a proposição 11. Mas até ele chegar lá, ele vai fazendo... Ele tem momentos, né? E, por exemplo, uma pedra fundamental assim que ele começa é como que só existe no intelecto substâncias e seus modos, nada além disso. Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que há, ou é uma substância em si, ou é um modo dessa substância, uma transformação, uma modificação dessa substância. E aí ele vai estudando isso nas primeiras proposições. É um momento bem dificilzinho, é complicado esses trechos. Quem tiver algum comentário aí, quiser comentar alguma coisa dessas 10 primeiras proposições, é só deixar aí nos comentários que a gente vai conversando. E um detalhe, eu lembro que falei sobre o método sintético e o método analítico, né? É muito legal aqui a ética, porque ele tem uma demonstração geral num método sintético, né? Mas ele analisa também e vai trazendo muitas coisas do que está sendo colocado através das proposições, através das demonstrações. Ele coloca escolhos e corolários muito grandes às vezes. Então, eu sempre compartilho com o André, meu professor, que vocês podem pegar o link dele lá no primeiro vídeo, quando ele diz que a gente pode ir lendo as proposições e demonstrações pequenas e se deter quando tiver um escolho grande, corolário grande, aí sim a gente vai poder dar uma amarrada em tudo que ele veio falando até então. É isso que eu vou fazer aqui, eu vou ler o primeiro escolho da proposição 8. A proposição 8 diz assim: toda substância é necessariamente infinita. Tem uma coisa que eu acho muito legal nesse escolho, nessa proposição aqui, que ele vai falar de uma coisa que eu chamo de essências não numeráveis. São essências não numeráveis que compõem a vida. A gente usa o número como uma forma de racionalizar, de controlar, até de medir, né, de mensurar as coisas que estão aí às nossas voltas. Mas quando a gente está falando de essência,
a gente não consegue esse número, a gente não consegue fechar um número, e até porque para se falar de uma essência, você fala de infinitas coisas, tanto que aqui toda substância é necessariamente infinita. Ele coloca assim, ó, a proposição 5 eu acho muito complicada, dessa primeira parte, quem tiver comentários para fazer sobre ela, pode fazer. Eu vou colocar aqui, ó, no meio do primeiro escolho, do escolho 1 da proposição 8. É necessário, pois, reconhecer que a existência de uma substância, assim como a sua essência, é uma verdade eterna. Disso podemos concluir, dizendo de outra maneira, que não existe senão uma única substância de mesma natureza, afirmação que julguei valer a pena demonstrar aqui. Mas, para proceder com ordem, é preciso observar que 1. A definição verdadeira de uma coisa não envolve nem exprime nada além da natureza da coisa definida. Disso segue que 2. Nenhuma definição envolve ou exprime um número preciso de indivíduos, pois ela não exprime nada mais do que a natureza da coisa definida. A definição do triângulo, por exemplo, não exprime nada além da simples natureza do triângulo. Ela não exprime um número preciso de triângulos. 3. Deve-se observar que para cada coisa existente há necessariamente alguma causa precisa pela qual ela exista. 4. Enfim, deve-se observar que essa causa pela qual uma coisa existe ou deve estar contida na própria natureza e definição da coisa existente, pois, como sabemos, a sua natureza pertence ao existir, ou deve existir fora dela. Isso posto, segue-se que, se existe na natureza um número preciso de indivíduos, deve necessariamente haver uma causa pela qual existe tal número de indivíduos, nem mais, nem menos. Se, por exemplo, existem na natureza das coisas 20 homens, que por razões de clareza supõem existirem simultaneamente que não tenham anteriormente existido outros, não será suficiente para dar conta da existência desses 20 homens mostrar a causa da natureza humana em geral. Será necessário, além disso, mostrar a causa pela qual não existem nem mais nem menos do que 20. Pois, pelo item 3, deve necessariamente haver uma causa pela qual cada um deles existe. Mas essa causa, pelos itens 2 e 3, não pode estar contida na própria natureza humana, uma vez que a definição verdadeira de homem não envolve o número 20. Por isso, pelo item 4, a causa pela qual existem esses 20 homens e, consequentemente, pela qual cada um deles existe, deve necessariamente existir fora de cada um deles. Portanto, deve-se concluir, de maneira geral, que tudo aquilo cuja natureza é tal que possa existir em vários indivíduos deve, necessariamente, para que eles existam, ter uma causa exterior. Mas como, conforme já se mostrou nesse escolho, a natureza de uma substância pertence ao existir, sua definição deve envolver sua existência necessária e, como consequência, sua existência deve ser concluída exclusivamente de sua própria definição. Mas de sua definição, como mostramos nos itens 2 e 3, não pode-se seguir a existência de várias substâncias. Dessa definição, segue-se necessariamente, portanto, que, tal como queria demonstrar, existe apenas uma única substância de mesma natureza. Essa proposição, eu acho que ela vem fechando assim, né, a ideia de Deus para ele chegar na proposição 11 e poder definir Deus com mais clareza. Essa primeira parte é muito enigmática, né, como eu comentei lá no comecinho, ela fala de ontologia, e a ontologia é geralmente a parte mais difícil da filosofia. Ontologia e epistemologia são discursos muito difíceis, assim, porque eles exigem um nível de abstração, de amarra de conceitos muito forte. Então aqui o que ele está querendo dizer? Que todas essas forças que vêm à existência, todas elas dependem de uma causa que é exterior a elas, que não está contida nelas mesmas, né? Então a gente conseguir perceber como que essas essências não numeráveis nos desafiam e colocam a nossa mente para pensar é a missão da filosofia. A gente conseguir pensar essas essências independente das suas causas externas que as colocam. Então, a gente percebe as coisas vivas, e uma vez que a gente percebe as coisas vivas, a gente tende a colocar essas causas materiais, as causas que colocam as coisas na existência, como predominantes. Mas essas causas, elas independem da essência das coisas. Então, qual é essa mágica que existe de trazer a essência das coisas para a existência?
né? O que faz com que como a gente viu na semana passada, o que faz com que uma coisa venha à existência e outra não, quando falamos do Apeiron, do Anaximandro, né? Então, todas essas reflexões nos ajudam a entrar nesses mistérios sobre que substância é essa, cuja essência implica a existência e, portanto, está sempre colocada. A gente precisa pensar, precisa refletir, precisa estudar, entrar em contato com outras definições, com outros pensamentos, mas é importante a gente também saber o que a gente pensa sobre isso, né? E é por isso que a ética começa com essa reflexão. Qual é o valor das coisas que estão postas na existência? Se o universo permitiu que existissem, quem somos nós para dizer que não deviam existir? Como que funciona isso, não é? Então, é nessa adequação que a gente vai vivendo e aos poucos a gente vai conseguindo estudar melhor como que todas essas coisas da vida nos afetam para que a gente possa extrair delas o nosso melhor e delas o melhor, né? E assim sermos éticos. Tá ótimo? É isso, eu não vou me alongar muito porque a gente ainda vai ter muita coisa para discutir. Eu quero que vocês conversem comigo, que vocês troquem ideia, comentem, compartilham, chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão, chama a irmã, a família toda, vamos colocar todo mundo para pensar. Valeu, um forte abraço para vocês e tudo de bom.